Salve, salve! Estamos de volta com o programa Relatos Racionais. Estou aqui fazendo algumas leituras de alguns relatos racionais. Esse é o programa número 4. E essa semana ainda vem outros relatos em áudio, né? Relatos que não são meus, enviados por irmãos racionais. Se você tem o seu relato aí e não quiser fazer parte do encontro racional para falar ao vivo, né, um bate-papo entre eu e você sobre as tuas experiências, as tuas histórias, a gente pode gravar esse áudio, você pode gravar em casa e mandar para mim também, eu coloco no canal, a gente conversa. Caso contrário, também pode participar do programa Encontro Racional, que o objetivo do encontro é você contar as tuas experiências, as tuas certezas, o teu início, as tuas dificuldades, os teus questionamentos e hoje as tuas conclusões e certezas da energia racional e da mudança na sua vida. O programa Conclusões Racionais, ele também tem um outro segmento, é um programa que fala sobre a leitura do livro Universo em Desencanto, e nessa análise a gente conversa sobre os meus entendimentos e você pode colocar os seus nos comentários, né? Questionamentos como por exemplo, um assunto que chegou no YouTube bem interessante, né? As conclusões sobre o renascimento de uma civilização extinta. Então são assuntos que a gente precisa realmente conversar. Então quando você manda lá a tua pergunta para o Conclusões Racionais, a gente tenta abordar isso no próximo livro ou tentar fazer uma reflexão. Lembrando que são pedaços do livro, são fragmentos do livro, entendeu? E esses fragmentos são para mim, aos meus olhos, fundamentais, mas a leitura indicada é a leitura completa. Então você do seu lado, você lê o livro inteiro ou o capítulo inteiro, e aí no programa a gente vê só alguns pedaços que eu separei, porque são muitos pedaços interessantes, e você vê os seus, alguma coisa que chamou a atenção, algum assunto que ligou com outro assunto. Então acho que é basicamente isso, basicamente a nossa visão e o nosso entendimento atual, e esse entendimento tem a tendência de mudar com o tempo, à medida que você vai amadurecendo e vai entendendo e vai revendo valores. Para falar então do encontro racional, essa semana está saindo pelo menos uns 2 ou 3 encontros racionais e relatos racionais também. Eu acredito que a publicação disso tem um intervalo, às vezes de 2, 3, 4 dias, mas é mais ou menos essa a nossa meta. E eu queria continuar com esse programa da última parte, né, do relato da Nilza, dizendo mais uma vez da importância e da relevância dessa beleza desse relato incrível. E o que está em conta aqui, na verdade, são as experiências do estudante, e é isso que a gente precisa, né? Rever esses valores de quem conviveu com o mestre, porque essa nova geração que não conviveu com o mestre, que vem depois de 1991, ela pega uma segunda fase, né? Uma segunda etapa da cultura racional sem a liderança do nosso amado mestre, o que deixando para os alunos, né, a partitura para que todos tocassem fizessem parte dessa orquestra magnífica que é a cultura racional. Era muito mais fácil com a liderança do nosso maestro, né, do nosso mestre Manuel Jacinto Coelho, e à medida que ele entende que cada músico conhece a sua partitura, que é o livro Universo em Desencanto, ele sabia que cada um deveria saber tocar, né, sem perder o ritmo, sem perder a cadência, sem se elevar demais, sem se rebaixar demais. E muitos se perderam nesse processo, né? Esse momento em que as pessoas tinham uma percepção, né, dessa bengala, dessa ideia de dependência de um líder tão incrível, amoroso, né? E outros não sabiam o que fazer com essa sequência, né? Com essa ausência para muitos estudantes. Então foi nesse momento que as coisas foram mudando, e hoje chegaram a ponto de serem muito, mas muito diferentes do que era nos anos 70 e 80, né? E essas diferenças não é uma questão de data, não é uma questão de era, não é uma questão de geração, né? Não é uma questão de base racional e de princípios racionais.
Então, quando a gente faz uma leitura de um relato tão magnífico desse, você pode ver que os valores eram diferentes, que as pessoas eram diferentes, que a felicidade era algo real e não você ouve essas histórias tão estranhas e incompatíveis com a cultura racional, porque a cultura racional é isso, é linda, ela é perfeita, ela é completa, mas o ser humano é imperfeito, ele é incompleto, ele é instável, e principalmente seres humanos que estão em processo de evolução e de compreensão, entendeu? Então, basicamente é isso, é a gente falar de energia racional e dos seus questionamentos e dos seus entendimentos e nas mudanças que você vai passando. E olha que lindo é esse relato da Nilza, que nos faz refletir das dificuldades que ela também enfrentou, do princípio magnífico e das entrelinhas desses relatos, que você percebe claramente as entrelinhas, aonde você entende que isso também poderia estar acontecendo com você. É muito fácil você trilhar o caminho racional, ainda mais guiado por uma pessoa tão incrível, por um ser tão incrível, que é Manuel Jacinto Coelho, e muito fácil de você se desviar do caminho. Alguns, que precisam de líderes espirituais para guiar e apontar a direção, porque talvez esses líderes não estivessem preparados para guiar ninguém e nem muito menos a si mesmos. Mas detêm essa responsabilidade, e essa responsabilidade acaba levando alguns estudantes para caminhos diferentes. Então, recomeçando a nossa jornada, essa terceira e última parte do relato da Nilza, eu fiz um pulinho aqui pequeno de texto, e foi importante, essas pausas, e me perguntaram, cadê a primeira parte? A primeira parte é o capítulo número 2, porque o programa ele é marcado em números, o programa número 1, número 2, número 3, número 4, então o programa número 2 é o primeiro relato dela, a primeira parte, o programa número 3 é a segunda parte que eu gravei, e agora o programa número 4, a terceira parte, e o programa número 5 é um relato que eu já recebi, a gente tem aí pelo menos mais 2 relatos que eu já recebi, o número 5 e o número 6, então essa numeração é de programas, não é do texto dela não, tá certo? Mais uma vez o meu agradecimento à minha irmã Helena, eu acho que todos que tiveram em contato no privado, pelo WhatsApp ou pelo Messenger, no Facebook ou pelo Instagram, a resposta foi a mesma, todos muito felizes, todos muito agradecidos, e isso não é só no Brasil, é fora do Brasil também. Então eu acho que a Helena ela foi iluminada aí para trazer algo que era aspas, segredo de alguns e se tornou hoje público para outros, de como é importante algumas coisas, alguns conceitos serem revistos, porque alguns acham, olha, isso não é para falar, mas na verdade é para falar. Então o que é preciso que as pessoas tenham essa sensibilidade de refletir é se perguntar, baseado em quê? Esse relato não era para ser publicado. E aí você se pergunta, baseado em quê? Porque essas mensagens são mensagens que são particularidades. Baseadas em quê? Essas mensagens rodaram nos anos 80 no Retiro e centenas de pessoas leram detalhes, particularidades que ela desejou que fossem públicas. Resgatá-las nesse momento, para mim, para as pessoas que me cercam, para as pessoas que participaram e ouviram o programa, é extremamente importante. Tudo o que foi falado, toda essa relação, essa proximidade para quem não conviveu com o nosso mestre. Por isso que você, mais uma vez, que está aí escondido, porque quer e não quer divulgar o relato do Racional Superior, eu te peço, se você quiser entrar em contato, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo próprio YouTube aqui, escreve, eu entro em contato com você, porque a gente precisa relatar, precisa deixar isso claro, como era nos anos 80 os relatos racionais. Eu não tenho mais acesso às fitas do Retiro, infelizmente, decisão minha, falha minha, porque eu viajei, eu voltei a viajar e eu, com uma responsabilidade que me foi dada, eu fiz muito pouco sobre ela, gravei algumas imagens e salvei alguma coisa, e eu sinto hoje, cada dia que passa mais,
E quando eu converso com estudantes antigos, eu sei que alguns me ouvem aí, e essas pessoas, elas dizem que não pode falar, isso me machuca mais e mais, porque eu perdi o relato do Manuel Simões, eu perdi o relato do Álvaro, eu perdi relatos do Bergil, eu perdi relatos do meu pai, eu perdi relatos do Bebeto, pessoas que são extremamente fundamentais e são estáveis, são mentalmente evoluídos, são espiritualmente evoluídos, não são instáveis, né? Porque tem as pessoas que conviveram com o racional superior e não têm estabilidade mental, estão movidos aí através de grandes cargas magnéticas e são instáveis. Mas os que estão com a consciência racional, que conhecem a história do racional superior, eu gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, não é a questão. A questão é que você é bem-vindo nesse canal. Esse canal foi um canal criado por mim em 2005, um projeto, e esse projeto só conseguiu sair do papel em 2015, depois que eu comecei o Conferência Racional. Então esse canal é um canal para todos, então você tem o seu espaço aqui, não importa do grupo que você faça parte, se você faz parte do retiro, ou se você é parte de um lado da direção, porque o retiro tem dois segmentos muito claros que quem conhece sabe disso. Em qualquer dos lados pode entrar em contato com o canal, é muito bem-vindo. Se você faz parte do pessoal de Brasília ou de Cuiabá, pode entrar em contato com o canal. A gente recebeu essa semana um relato tão bonito. Então não é de onde você vem e não é quem você é, mas e sim o que você tem para falar. Todos são bem-vindos. Então não tem essa de achar que eu vou ter essa visão ou outra visão, não, pelo contrário. Aqui o foco é racional e eu te faço esse pedido para você compreender que a única coisa que eu peço, se você não quiser gravar nesse canal, grave no seu canal, grave no canal de alguém, mas grave, porque esses relatos são fundamentais. A minha irmã Helena tem um canal dela, muito bonito, muito importante que vocês ouçam. O meu irmão Bené tem um canal dele, é bonito e é importante que vocês ouçam. E tem outros estudantes também fazendo um trabalho tão lindo. E é importante vocês darem valor a essas mensagens, porque elas têm que ser preservadas para o futuro. Porque para hoje pode não fazer diferença. Tem você aí para contar, mas daqui a 50 anos não vai ter. Tem gente que começou na cultura racional agora, 2024. Tem gente que começou no ano 2000. Então essas pessoas não tiveram a oportunidade. Essa semana vai vir um relato de uma irmã nossa que é belíssima. Eu fiquei muito feliz que ela liberou esse relato para a gente, que fala sobre algo que é tão fundamental. É um relato curto, é um relato pequeno, mas é fundamental para vocês entenderem quem é Manuel Jacinto Coelho. Então eu começo aqui os relatos racionais, a parte final, da Nilza. As forças virgens. Quando voltei da mata, o mestre indagou: e então? Você gostou? O que achou? A mata tem cheiro de menta campestre, coisa oxigenada, pura, revigorante, que penetra nos poros, enquanto os pés se enroscavam nos cipós e deslizam no tapete de folhas de todos os tipos e de variadas espécies. Uma frescura vinha das folhagens e o calor lá fora era grande. Na verdade, pela primeira vez eu desejei saber os nomes daqueles viventes da mata. Ora, que coisa! Ver um cedro e não saber o que é um cedro. Você, será que já notou que aqui embaixo tudo tem nome? Mas eu queria dizer: olá, senhor cedro, como vai? E o senhor jatobá, como passa? Tem olmos por aí? Ou só tem nos romances importados? E a família dos ipês? Ipês roxo, ipês amarelo, pretos, rosa, brancos, ipês tabaco, ipês gigantes, ipês rochedo, ipê velho,
imponentes criaturas de nervos grossos, corpos imensos, alguns roliços, outros enrugados, outros cascudos, outros tenros, e o teto de cipós que pareciam serpentes vivas com 1000 anos. Que sensação transmitem! Tive até a impressão que eles me davam as boas-vindas. No ar, a sinfonia dos pássaros com 1000 tagarelices. No ar também a sensação viva e forte de coisas milenares, valetas imensas, buracos enormes, passagens impossíveis e arriscadas, que o melhor era não prosseguir. Mas aqueles homens já conheciam aquela parte da mata e por minha causa e por causa da Sueli escolheram os caminhos menos íngremes. Mesmo assim, Sueli levou um tombo. Por causa das folhas e cipós escorregadiços, vez ou outra o corpo vinha parar lá na frente, onde não queríamos. Os trabalhos começavam. Silêncio, respeito. Por respeito não tinha cabimento rir ou prosear, mas acontece que os mosquitos comiam os pés de Sueli e ela gemia toda incomodada. Aí não aguentei. Nunca senti tanta vontade de rir. A cena era engraçada. Não podia rir, e Sueli não continha a avalanche que vinha em busca dos pés. Eram mordidas, picadas por todos os lados. Com 1000 perdões. Mas aqui vai uma sonora gargalhada. É mania desde criança, não conseguia conter o riso. Se uma pessoa caía, escorregava e caía. Caso se machucasse, não tinha riso. Mas se você pensa que eu escapei, está enganado. Por mais de uma semana meti as unhas nas bolinhas provenientes de uma dúzia de picadas que levei até nas palmas das mãos. Ih, como arde, como coça. Lá não dá mesmo para fazer piquenique. Compreendi que são soldadinhos ou defensores naturais. Jogaram álcool nos pés de Sueli, que gemia coçando desenfreadamente os seus pés. Escolheram um ipê grande, cheio de raízes enormes, e ali Lorival depositou um buquê de flores no tronco do ipê. Distribuiu então ao redor do mesmo 21 velas brancas. E pela ordem foi derramando uma garrafa de Paraty, depois uma de vinho, depois uma de cerveja. Em volta do tronco do ipê, acendeu as 21 velas e entregou aos guias do reinado dos ipês, ao velho ipê, aos guias e protetores do reinado das matas. E nome por nome ele foi dizendo. E feito o trabalho, foi entregue ao reinado sagrado da gloriosa, salvadora e poderosa Umbanda dos dois lados, da direita e da esquerda. Que para viver em paz, o ser humano precisa de todos. Não era um trabalho para uns outros. Era um trabalho bonito, com flores, coisa que no passado eu nunca faria. E não era um desses trabalhos em que a pessoa fica enrolada, não. Era mesmo que plantar o bem para si, para colher o bem e somente o bem. Mas de modo que tivesse inimigos maldosos de qualquer tipo. Era este um trabalho para ficar de pé, quebrando o pau em cima dos inimigos. Que isso, quer queira, quer não queira, todos têm. E repetir qualquer dia pela manhã 3 vezes de 7 em 7 dias. Se possível, cada vez um ipê diferente. Se o dia escolhido foi segunda-feira, então será sempre segunda-feira de manhã. Porque se a gente não se lembrar de quem pode resolver os casos da vida, quem pode resolver não vai se lembrar de nós. E salva a mesa do reinado com quanto puder, porque pagou, eles assumem um compromisso. E esses nomes das entidades são Pai Joaquim,
pai João Fortunato, caboclo da Mata Virgem, caboclo Rochedo, de Rochas e Pedreiras, caboclo Rei Porco do Mato, pai Quincas, velho Timbó, pai Guiné, caboclo Pararaquá, caboclo Monte Azul, velho Caipora, velho Tingatinga, velho Sangaruga, velho Ginobanguê, pai Benedito, velho Coroa, velho Rei Combo. Quando terminei de falar da mata, o mestre indagou: sabe o que você foi fazer lá? Foi mexendo com as forças virgens do princípio do mundo. E aqueles são habitantes do começo do mundo. São forças poderosas, milagrosas, porque curam. A solução dos males do animal, de todos os males, está na vida, na força virgem daqueles viventes do princípio do mundo. Essas vidas têm donos que comandam os seus movimentos naturais, regendo a força natural para o bem e a solução da vida animal. E por isso ali tem muitos segredos, a influência benéfica transmitida. Quem conhece sabe. Eu apenas principiava a saber, mas sabia, por exemplo, que ali era o único lugar do mundo onde o dentista não usa o boticão. Ali não se arrancava nem tirava pedaço, nem era permitido que se cortasse a carne de alguém. Tudo era tratado por ervas, e de longe, de muito longe, vinha gente. Quando às vezes, por cartas, Manuel Jacinto Coelho curava e cura. É verdade. Essa vida tem coisas, ora vejam só, é verdade. Essa vida tem coisas, ora vejam só. O povo santo, talvez algo mais forte que a amizade me ligava a ela, um misto de carinho e afinidades, que vez ou outra transparecia, talvez também pelo mesmo dinamismo empregado nas tarefas que executávamos. Mas uma coisa era notória: eu não fazia, por cultura racional, 1/4 do que ele fazia. Naquela oportunidade, finalmente nos conhecemos melhor. Corpo fino e delgado, cabelos muito longos. Pareceu-me lembrar de um retrato de Iemanjá. Um sorriso bonito e sempre pronto, uma atitude franca, correta, fez-me lembrar a história do tenente. Um belo dia, conta o tenente, debaixo do sol inclemente, ele carpia o mato, segurava a enxada e carregava pedras pontiagudas. O seu olhar esgueiro para a casa do pai, e belamente sentada estava Jo. Ela a viu e não pode conter o pensamento. Aquela dona, enquanto eu me mato debaixo desse sol ardido, ela fica lá folgadamente, sem fazer nada. E depois diz que isso aqui é lugar de trabalho. Depois ficou ruminando mais pensamentos da mesma ordem. Não demorou muito, Manuel Jacinto Coelho assomou à porta e gritou: "Tenente!" O tenente subiu. Nas mãos, MJC segurava um cartão. Lhe disse: "Aquela dona é doutora Joaci, tem nome, formada em arquitetura, com escritório em Brasília. Tome o cartão dela. Cada um no seu lugar." O tenente ri. Quando conta a sua história, ou história, deve ser engraçado conviver com uma pessoa que sabe de nossos pensamentos. Ou não deve ser nada engraçado. Talvez por não conviver ali com ela, alguns pensem coisas absurdas.
que se desvaneceram imediatamente com o mínimo de convivência. E por conviver ao lado de Manuel Jacinto Coelho, sabe mais que muitos que por ali vivem. O povo do santo varia muito. O que é povo do santo, Jô? Perguntei-lhe. Todo aquele que praticou o espiritismo de orixás de qualquer linha, que fez a cabeça nesse ou naquele santo. Então, quando esse povo chega na cultura racional, vem variando muito, porque mexeram no relógio. Ora, tá tudo muito bem. Daqui a pouco já virou tudo, já mudou tudo. Pode notar, povo de santo tem disso. Ora muito bem, ora muito mal. Mas tem uma coisa boa, não ficam com ranhetices não. Se alguém diz que viu uma materialização, é porque viu mesmo e bola para frente. Não se escandalizam com nada, porque já estão acostumados a ver o que os outros só duvidam, porque nunca viram. E daí dizem, mas será que é verdade? Será mesmo? Não vi. Será? O povo do santo não tem disso. De fato, dentre as pessoas que conheci, aquelas que haviam praticado o espiritismo recebendo guias, isto é, de orixás, volta e meia estavam com problemas, mesmo tendo abandonado tudo, mesmo dedicando-se à cultura racional, tinham ao longo de suas práticas acumulado grandes cargas magnéticas, porque um orixá é magnético puro, mal puro. Já as outras pessoas cujos relógios não foram alterados pareciam não ter o mesmo problema. Povo de santo é animado, muito mais do que os outros. Tem muito mais disposição para sair de casa, festejar, divulgar, trabalhar em prol de alguma coisa que considere justa para viajar, enfim, bem mais animados. Mas tem esses probleminhas que tiram, lendo muito, muito mais do que os outros. E melhor do que os outros, conhecem os verdugos das encostas de anil. Será que conhecem também os verdugos das encostas de areia? Eu nunca vi povo de santo. Aliás, eu sempre detestei qualquer tipo de santo e qualquer tipo de diabo, santo ou diabo, distância. Eu gostava mesmo era da maresia leve do ateísmo. Nenhum compromisso com nada, com ninguém. Hoje, se eu não soubesse, diria que não entendo como venci o comodismo para ser uma cidadã do mundo, porque todo estudante de cultura racional é um cidadão do mundo. As brincadeiras de Deus. Tem muita gente que reclama do português dos livros Universo em Desencanto, principalmente quem cursou academia, e muitas vezes vi gente de elite e 2 canudos fazerem corrigidas a lápis nas frases do livro. Com 11 anos eu lia René Descartes e tinha verdadeira paixão pela mitologia grega. E com 15 anos dispensava qualquer coisa para ficar com a cultura dos monges tibetanos. Praticar nada. Isso eu não queria. Eu não queria entender, saber o que ia na cabeça dos outros. E por um colóquio do destino, fiquei durante 8 anos numa casa cujo corredor de distribuição tinha prateleiras cheias de livros. Em 8 anos, consumi aquela biblioteca. Allan Kardec era figurinha. Eu preferia Freud, e mais ainda o seu discípulo que chamava Jung, e sua eterna rebeldia contra Freud. E tudo que eu podia ler sobre ordens secretas, minha idade não contava. Às vezes lia com o dicionário do lado. Por isso hoje compreendo os viventes do artificialismo
Mas, por outro lado, tive sorte, porque venho de família simples e minha irmã, tendo apenas o primário, acha que os livros Universo em Desencanto deveriam ser mais simples ainda. E quem é semi-analfabeto diz que os livros de cultura racional não têm repetição. No começo, quando comecei a ler, foi duro. Eita coisa repetida! O português aqui é descascado, não respeita o verniz da sociedade artificializada, academizada. Mas qual? Isso eu não sabia, que 90% da nossa população não tem academia. É simples mesmo e a minoria é a minoria. Ora, se você fez faculdade e é cheio de besteiras, o problema é seu. Você é a minoria. Numa certa tarde, quando pouco tempo depois eu sairia do retiro racional para a volta a São Paulo, chegou uma dama da sociedade ali, Regina Mairingue Veiga, que tanto coquete, Manuel Jacinto Coelho mandou buscar um livro de capa preta, preta sim, e pediu que Jô lesse Eucaristia. Era o primeiro livro de cultura racional redigido com um português erudito do tempo que o racional superior ainda se identificava como São Francisco de Assis, no tempo em que, em 1935, Manuel Jacinto Coelho presidia. A dama certamente havia pensado com os seus botões umas tantas coisas. Onde tinha nascido a cultura racional e por que do português racional dos livros Universo em Desencanto. O mesmo que dizer, se a senhora não compreende esse português erudito, o que acaba de ouvir, o nível ideal, a sua compreensão, é o mesmo nível do redigido de Universo em Desencanto. Em um daqueles almoços, uma minúscula formiguinha passeava pela mesa. Com a unha de um dedo, eu procurava pegar a formiguinha. Ao lado, Manuel Jacinto Coelho perguntou: "Estás querendo matar a sua irmãzinha?" Certa vez eu o vira conversando com uma borboleta. Dizia ele: já sei, pode ir lá, vá. E quando disse que havia feito para si o trabalho do IP, meus miolos criaram 1000 pontos de interrogação, mas não abri a boca. Pensar, eu pensava e pensava isso. Se o senhor é imunizado, é quem é, ligado, um ser superior, que necessidade tem de fazer o trabalho do IP? E quando encarei, ele sorria. Depois ria, olhando meu rosto, e me perguntei: por que será agora que ele ri? Eu sempre soube que ele sabia do pensamento que ia na cabeça dos outros, mas nunca pensei que fosse acontecer justamente comigo. E minha pergunta mental, ele respondeu: realmente, eu não preciso, porque sou ligado a uma energia pura, sou imunizado, eu não preciso fazer trabalho do IP, mas eu gosto e tenho meu gosto, e tanto não preciso que sou censurado por eles. Referia-se aos habitantes do mundo racional. Indaguei: quer dizer então que o senhor também leva suas bronquinhas de vez em quando? Ele riu e respondeu: mas eu gosto do trabalho do IP. É bom, é plantar para colher. E depois eu fui criado nesse meio e conheço tudo. Mas gozado mesmo era vê-lo contar que certa feita convidou uma cobra para acomodar-se numa privada, onde pouco depois se sentaria uma dona muito chata e atrevida. Do mesmo jeito que, para matar os ratos do sótão ou do porão, convidava as cobras sempre que necessário. Mas quando queria comer tatu, pedia que um descesse a serra.
E ri muito quando ele contou a história do assalto que ouvi por aí, acerca de um pretenso salvador que dizia: "Seu Manuel!" Era bala para tudo quanto é lado. As balas faziam zim, zim na minha cabeça. Eu salvei um senhor e enfrentei tudo. E Manuel Jacinto Coelho reproduzia a cena dizendo: só que na hora do assalto, ele não estava enfrentando os bandidos. Estava no meio do mato, morto de medo. Pois é, tem gente que mesmo sabendo ainda mente para Manuel Jacinto Coelho. Só uma mentirinha para sua satisfação. Compreende ele nossas mentiras? Porque mentimos. Tem mentiras quando são engraçadas, como esta, que é possível entender. E outra desta feita uma mulher, que exagerada, um pouco botou o bumbum no rosto do mestre para mostrar a dor. E por acaso aconteceu, o mestre não se indagou com o mau cheiro, mas aprontou-lhe uma, serviu-lhe de sal de frutas com leite de magnésio, e a mulher mal pode chegar ao banheiro. Esborrachou-se toda. Mas divirto-me mesmo quando ele desvendava para Regina Mairingue Veiga uns tantos podres. Eu sei, nunca o enganei, mas isso não conto. Quando tomei o avião de volta para São Paulo, eu já sabia por que tinha ido. E naquela noite que acontecera a minha partida, meu corpo não tinha somente a sensação de leveza. Algo mais real, como um colchão de nuvens. Parecia querer erguer-me do solo, parecido com um avião levantando voo. Aquela sensação de subir, 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 até que tive medo. E amanheci. Que diabo é isso? Eu quero dormir e não subir. Claro. Eu quero subir. Mas ainda não estou preparada para isso. E subir no colchão foi estranho. Pedi arrego e dormi sereninha, sereninha. Pela janela do avião, rio noturno brilhava e no retiro eu deixava os mais deliciosos dias da minha vida, que dá essa vontade danada de voltar sempre. E assim termino. Nilza Lopes. Esse relato eu gostaria que algumas pessoas soubessem da minha parte, que foi tão prazeroso encerrar essa leitura junto aqui com os nossos irmãos do lado de cá do mundo, porque ele também nos fez sorrir e ao mesmo tempo chorar. A questão que fica é: o que esconder da humanidade? O que falar para a humanidade? O que deveria ficar de portas fechadas e ser levado para o buraco, como alguns estão levando, escondendo do mundo quem foi Manuel Jacinto Coelho, nesse plano terreno, material. E eu, quando decidi fazer a leitura deste relato, apesar do choque, do conflito, dos questionamentos, não só do conteúdo, se as pessoas estão preparadas, se o mundo está preparado, esse relato foi liberado dentro do retiro para que todos pudessem ler. E assim era para ser um relato fechado às pessoas que iriam somente ao retiro nos anos 80. E algumas pessoas guardaram esse relato, como muitos outros relatos. Então, se os grandes mistérios da humanidade estão sendo revelados, porque eu não vou revelá-los também. Manuel Jacinto Coelho é maior do que muitos pensam. E as coisas estão longe, muito longe de ser como eram. Os rios que começaram em linha reta começaram a trilhar caminhos diferentes e você não sabe disso. Talvez você esteja correndo em direções diferentes ao princípio original da cultura racional.
que não é religião, não é seita nem doutrina, não ataca, não ofende e nem muito menos está aqui para humilhar. Então, quando você percebe a profundidade dos mistérios que foram divulgados no retiro, hoje você as tem em mãos. E muitos dirão, mas isso são segredos, não pode ser contado. E eu ouço isso, acredite você, constantemente. Mas eu entendo perfeitamente as questões das particularidades. O que são particularidades? São relações pessoais entre você e os habitantes superiores, os mundos acima deste mundo, os planos acima deste plano. Então, se você tem contato com planos superiores, certamente são algumas particularidades. As relações pessoais não têm caráter de privilégio, todos têm o mesmo direito, todos têm a mesma capacidade. O que falta é prática. O que falta é sensibilidade, o que falta é querer. Então eu fiz a gravação dos meus relatos, deu mais ou menos 2 horas de relato de todas as experiências que eu lembrava, e eu fiz um pedido para que a minha mãe fizesse uma análise do que eu ia falar, porque eu não falei das minhas particularidades, mas falei dos relatos mais fortes e mais sérios que eu podia contar. Porque algumas coisas não se pode contar. E a grande questão é por que não se pode contar? Porque as pessoas podem não estar preparadas para ouvir. E todos nós, os estudantes de cultura racional, temos algo que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Os estudantes legítimos de cultura racional têm mistérios que não contam para ninguém. E na minha reflexão, que eu quero falar, eu sei que eu já falei alguns em programas diferentes, eu chego à compreensão de que, se eu falar, que resultado isso ia fazer? Então, se eu pudesse provar para você a incrível força do livro Universo em Desencanto, eu diria para você que não é uma fantasia, não é um fanatismo, não é um delírio, é uma realidade concreta. Realidade com base científica, realidade com questionamentos da metafísica, realidade com provas biológicas, com provas tecnológicas, mas mesmo assim, se eu dissesse aquilo que parece óbvio, você não acreditaria. Porque se você faz parte de uma igreja, você tem as suas experiências. Algumas são bem fortes, que você tem certeza. Se você faz parte do espiritismo, tem as suas provas, tem as suas certezas. Mas as experiências superiores não são só mais intensas, mas elas não têm limite. O limite está aqui no plano deformado. Então, quando eu comecei a ter as provas desses limites, eu me questionei, será que eu devo falar? Gravei. E eu continuo sentindo que eu preciso falar de algumas coisas, e eu estou tentando analisar o que é importante para vocês ouvirem. Então, por hora, que eu ainda não publiquei, eu pretendo publicar, eu quero que vocês entendam o seguinte: todos os estudantes, e não 1 ou 2, isso não é privilégio de 1 ou 2, todos os estudantes têm provas incríveis e não contam, porque algumas delas são particularidades. Para você entender, provas de vida e além da vida, provas além dos olhos, provas além da espiritualidade, provas além da vida e da morte, provas além da física e das leis da física que regem o nosso mundo deformado. Provas que os grandes avatares não conseguiram mostrar. E a grande questão que fica é: por que você, que tem relatos que pode ajudar alguém que está passando por algo que precisa te ouvir, por que você se esconde?
Por que você nega, ajuda e representa um mundo racional contando a tua história? Por que eu preciso implorar para você fazer uma divulgação pública? Mas isso eu já falo para as pessoas ao meu redor. E essas pessoas vão durar quanto tempo? O seu relato vai durar na mente delas por quanto tempo? Cada estudante de cultura racional tem pelo menos umas 1000 histórias que ouviu e que viu e que viveu. A grande maioria prefere levar para o buraco. No meu ponto de vista, egoísmo, egocentrismo. Alguns dizem, eu não quero tocar na vaidade. Eu não sei o que é pior. Se é a ignorância de acreditar que contar o que viveu, como a Nilza contou publicamente, e assumir que começou a trajetória como ateísta e termina com a certeza de todas as certezas, por que você que sabe de tudo isso esconde? Eu falei com alguns dos grandes nomes da cultura racional por não ter gravado. Eu tive oportunidades e eu estou aqui abrindo esse espaço para você que conheceu Manuel Jacinto Coelho, para deixar gravado a sua versão, a sua experiência, os seus entendimentos. E eu não estou preocupado com as minhas opiniões. Você, de qualquer parte do Brasil, que quiser gravar o seu relato, você é bem-vindo. E vocês viram aí uma outra questão mais importante sobre essas fantasias criadas sobre o Obras-Primas. Que o Obras-Primas era lido sim dentro do retiro racional para as pessoas certas, para as pessoas de capacidade intelectual. O Obras-Primas tem um público de 2,3 bilhões de seres humanos buscando o cristianismo. Alguns que têm a visão e o entendimento de 2,1 bilhões buscando o islamismo e 800 milhões buscando o judaísmo. E você aí querendo esconder do mundo Obras-Primas porque acha que não é para todos. Eu te entendo. O nome do livro chama Escrituração Espiritualista, Guia Moderno dos Espíritas, O Universo em Desencanto. E alguns, porque foram treinados por outros que não têm vontade ou conhecimento, repetem as mesmas inverdades. O nome do livro é O Universo em Desencanto, Obras-Primas de Francisco de Assis, primeira escrituração da tenda espírita de Francisco de Assis, evoluindo seus princípios para o mundo na escuridão. Traduzida por seu médium porta-voz, Manuel Jacinto Coelho, Rio de Janeiro, Rua Lopes da Cruz, 89, sede provisória. Como vê, o nome do livro é O Universo em Desencanto, Obras-Primas Francisco de Assis. Como você ouviu no relato, ele pediu a leitura do livro, né? E você viu para quem, e quando, e como. E, obviamente, não foi a primeira pessoa. Existe um outro fator importante nesse relato da Nilza, é que esse movimento é um movimento ligado ao cristianismo por mensagens criadas, né, desde o período do ano 33 e distorcidas no ano 328 e mais distorcidas em 1588. Mas as previsões do retorno de Yeshua HaMashiach, o teu famoso e conhecido Jesus. Então, para quem liga as histórias bíblicas e precisa delas, precisa encontrar nas passagens de João, que claramente mostra a vinda do Consolador através do livro Obras-Primas Francisco de Assis. E se você não sabia disso, tem que estudar a Bíblia, estudar Obras-Primas e entender os motivos. Então a ignorância, ela é desfeita com a sabedoria e com o conhecimento. Então se você disser que esse livro que foi caçado, queimado, e tentaram de tudo para destruir, e hoje eu sei exatamente quem quer destruir e por que quer destruir, e por que eu comecei a gravar esses livros,
Esses livros começaram a ser distribuídos, é óbvio, em xerox, em cópias, porque o original ninguém tinha, é fato e é verdade. Mas a razão verdadeira que esses livros começaram a correr é para que eles chegassem nas mãos certas, na hora certa. Eu, dentro do retiro, fui questionado por 3 pastores evangélicos no meio racional, disfarçados. Chegaram para mim e disseram: eu quero o livro Obras-Primas Francisco de Assis. E eu respondi: tendo os livros. Esse livro já foi encerrado, as atividades dele, esse livro não tem mais, desde 1935. E hoje, recebendo os jornais da época de 1939, tendo pesquisado pessoalmente na Biblioteca Nacional os jornais da época, eu passo a entender a verdadeira necessidade desse livro existir. E esse livro não é para qualquer um, devido à sua grandeza, complexidade, riqueza, pelo vocabulário, pela poesia e pela prova de que é o retorno do Consolador. Essa prova só poderia ser entendida para quem conhece a história do Yeshua e a história do profeta Muhammad. Porque Muhammad passou pela mesma situação que passou Manuel Jacinto Coelho, em termos de comparação, em termos de conceito. Os mesmos questionamentos em termos de intelectualidade, capacidade intelectual. A mesma posição de questionamento em questões de palavras e mensagens acima e muito acima da capacidade humana de entendimento. E para isso é preciso conhecimento, entendimento e percepção, que existem pelo menos 4,4 bilhões de seres humanos precisando de um começo dessa forma, como foi o relato da Nilza, dos anos 80, liberado no Retiro Racional. Então, se você acredita em pessoas que não têm conhecimento e repassa as informações sem conhecimento, você está compactuando com o mesmo crime. A cultura racional é clara. A mensagem do quem és tu, que a ilusão é tanta, foi repetida tantas vezes. É a primeira mensagem do racional superior e você não respeita. Porque você ouviu alguém falar de alguém que falou, que você acha que sabe, que quem és tu, que a ilusão é tanta, é uma mensagem que deveria ser descartada. E você que não acredita na cultura racional como ela é, porque ao invés de ler, prefere ouvir quem não lê. E mesmo vendo, não vê. E ouvindo, não ouve. E sabendo, não faz porque não quer. Essa mensagem é para quem precisa ouvir. E se você tem um relato do racional superior e conviveu e tem experiências, eu te peço para refletir racionalmente. Porque você pode estar cometendo um crime contra a vida, contra a cultura racional, por esconder a si, por vaidade e por egoísmo, de não querer salvar o seu próximo, de não querer ajudar quem precisa do teu apoio. E eu aqui me entrego a este ser de luz, mesmo que tão questionado, julgado, punido, cobrado, eu me entrego a ti, racional superior. E percebendo as tuas palavras nos teus livros, eu percebo que é muito mais do que pedir perdão pela saída do mundo racional. É preciso compreensão, é preciso certeza, é preciso determinação para sair daqui e não fantasiar a energia racional e a imunização racional, compactuando com crimes contra a humanidade. Crimes contra a cultura racional, crimes contra o racional superior e dizendo ser racional. Os princípios do livro estão no livro e você não precisa do Obras-Primas. É a partir do primeiro volume da obra. Mas no dia que você sentir que precisa entender os primeiros passos, volta para os amarelos. Que você vai encontrar a história que começa em 1945.
porque até 1939 os livros ainda estavam sendo produzidos. Isso é comprovado com matéria de jornal, tombado pelo Patrimônio Histórico na Biblioteca Nacional. Então ele passou de 1935 a 1945 ainda em atividade, enquanto uma fase terminava, uma nova inicial. E para quem foi essas mensagens? Para quem foi as mensagens do livro Obras-Primas? Se logo na sequência da sua produção os livros foram queimados, caçados, a tenda desfeita. É esse conhecimento e esse entendimento do resgate dos livros pelo Chico e das pessoas que conviveram com essa belíssima realidade, e você aí querendo esconder os seus relatos e impedindo que outros relatos, como o da Nilza, sejam divulgados. Eu estou fazendo um convite aberto, independente da tua opinião, da tua decisão, do teu livre-arbítrio, para que você faça os seus relatos. Se não quer fazer aqui, faça em qualquer lugar, mas faça. Não deixe que esses movimentos, longe, muito longe dos princípios racionais, tenham força daqui a 50 anos. Porque a tendência, assim como foi no cristianismo, mas não aconteceu no islamismo, o conhecimento está sendo modificado. Os princípios estão sendo mudados, as leis estão sendo desrespeitadas e estão cada vez mais seguindo para rios, em curvas e em caminhos de tropeços sem fim. Salve o racional superior. Agradeço a você, minha irmã Nilza. Eu tenho aqui uma mensagem para você. Tem uma leitura aqui da Europa que pediu para você reler o seu próprio relato. Porque o que ela te pede, na verdade, é que você se reencontre do caminho que ainda tem volta. E aqui o meu sincero agradecimento a todos que participaram desse relato indireto, das autorizações que eu tive, desde a minha irmã Helena até ao meu pedido às participantes do relato. No caso, a doutora Jo, infelizmente eu não pedi o relato, autorização para a Nilza, porque até eu estou sem contato com ela, mas o meu respeito muito grande a todos vocês, a minha gratidão muito grande de fazer parte, mesmo que lendo esse belíssimo texto, a quem digitou o documento, a quem preservou o documento. Existem aí umas centenas de documentos aí que precisam ser resgatados. Se você tem documentos, tem relatos, manda para mim que eu leio aqui. Se você tem as suas histórias, quer falar, seja bem-vinda, eu estou à tua disposição. Um abraço a todos vocês da cultura racional, a esses caminhos, dos mais atuados e desequilibrados aos mais elevados e mais certos, porque todos fazem parte da mesma família. O meu carinho, o meu respeito e até a minha tristeza e o meu lamento àqueles que poderiam estar falando bem e contando as suas histórias e experiências e decidiram escolher por caminhos tão difíceis. Um abraço a todos, uma semana racional incrível. Salve, salve.